Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ser Integral. Por que sofremos? De onde vem o sofrimento? Podemos diminuir o nosso sofrimento ou pelo menos podemos aprender a lidar com ele? O que podemos fazer para cessar um sofrimento específico? É sobre isso que vamos falar hoje. Fique até o final, que coisas muito interessantes serão ditas. Mas não apenas ouça o que vamos dizer, faça suas reflexões. E se achar que o que dizemos tem algum valor, ouse praticar, ouse errar, tentar novamente, que é da sua vida, da sua felicidade que estamos falando. Então vamos lá. O sofrimento, assim como a felicidade, é um tema controverso que não tem um único conceito, né? Mas a pergunta que aflige a todos nós não é tanto o que é o sofrimento, mas por que sofremos? Durante a minha vida, eu aprendi duas coisas que me trouxeram luz nessa questão. A primeira coisa, nós atraímos aquilo que precisamos aprender. A segunda coisa, se queremos deixar de sofrer, devemos aprender com o acontecimento que nos causa sofrimento. Essas duas questões têm tudo a ver com a compreensão do que estamos fazendo neste planeta, né? Qual é o meu propósito na vida? Então, não é verdade que o sofrimento é inevitável. Não é verdade que estamos aqui para sofrer. Não estamos aqui por castigo, como vi outro dia num site, né? Em que se diz que acumulamos karma e estamos aqui como punição. Nada disso. Estamos aqui para crescermos, evoluirmos e sermos felizes. Esse é o propósito da vida, né? Evolução. E para isso precisamos aprender a ser. Então estamos aqui para aprender a ser. Esse é o nosso propósito. Neste contexto, cada um de nós tem um caminho que nos levará a concretizar esse propósito. Esse caminho é a nossa missão. Então nós sofremos por ignorarmos essa verdade. A nossa ignorância de como tudo funciona é que nos leva ao sofrimento. Assim como a dor física nos mostra que algo não está funcionando bem no nosso corpo, e isso serve de alerta para que cuidemos da nossa saúde, também o sofrimento é um alerta de que não estamos percebendo a realidade como ela é, e de que a nossa mente não está focada no caminho que deve percorrer, né? Na nossa missão. Então, voltemos àquela primeira questão. Nós atraímos o que precisamos aprender. Então, tudo o que acontece à nossa volta é para o nosso aprendizado, seja individual, seja coletivo. Vou contar algo que aconteceu com meu filho, caçula, uma criatura muito espiritualizada e que tem me ensinado muito sobre como viver. Quando ele era adolescente, tinha mais ou menos 16, 17 anos, começaram a sumir algumas coisas dele preferidas. O pior é que essas coisas estavam sumindo dentro de casa. Por isso, quando ele se queixava, eu não dava muita importância, porque eu acreditava que ele tinha esquecido aqueles objetos na casa de algum coleguinha, né? Na primeira vez, roubaram CDs e um Discman. Na época não existia celulares, né? E o Discman era uma novidade, um reprodutor de CDs, né? Que você podia levar na rua, ouvir seus álbuns preferidos. Depois eles levaram uma coleção de CD que ele amava. E mochila e tênis também. E cada vez que sumia uma coisa, ele se desesperava. Em certo momento, ele veio me dizer: "Ô mãe, sabe o que eu reparei? Eu reparei que eu estou muito apegado nas minhas coisas. Eu preciso resolver isso." Aí o tempo passou, né? E por fim, roubaram dele um som moderníssimo na época,
que tinha 3 gavetas para CDs, né? Que se reproduziam um após o outro automaticamente. E tinha também umas outras qualidades, umas outras características interessantes. Mas quando isso aconteceu, eu tinha certeza que tinha acontecido dentro de casa, porque o som estava na sala, eu havia visto lá. Então eu me indignei. Mas aí ele não se desesperou, manteve-se calmo e tranquilo, e eu até estranhei. Então ele me disse assim: "Ah, mãe, não é nada importante, são só coisas. Veja a diferença." Aí um dia o roubo foi generalizado. Levaram coisas minhas, levaram coisas dos meus outros filhos, deixaram coisas espalhadas pelo caminho. Aí descobrimos então que um vizinho, ele estava entrando pelo terraço e nos roubando sistematicamente, né? Ele roubava, ele era pai de 2 filhos, mas ele roubava para comprar drogas. Mas o importante na história é que meu filho nunca mais se desesperou por perder coisas, porque ele aprendeu a não se apegar a elas. E não só aprendeu, como também deu uma lição a todos nós da família, né? Nunca mais também ele foi roubado dessa forma. Daí em diante, sempre que acontecia alguma perda material na família, ele dizia: "Ah, são só coisas, gente. Não são importantes na nossa vida." E é assim que as coisas acontecem. Nós atraímos o que precisamos aprender, e uma vez que a gente aprendeu, o sofrimento cessa. Então, nós sofremos por ignorância, ou seja, por desconhecermos que este é o sistema, né, que nos dá a oportunidade de superação. O que nos faz sofrer não é o acontecimento em si, mas a forma como percebemos esse acontecimento, né? Ou seja, quanto mais significado nós damos ao acontecimento, mais sofremos. Em um dos nossos vídeos, dissemos que todo acontecimento é neutro, toda situação é neutra. E, de fato, não existe um acontecimento que possa ser apontado como o sofrimento ou a alegria, né? O pensamento, a emoção e o sentimento que temos em relação a eles está em nós, não no acontecimento em si. Em verdade, tudo depende da visão que temos desse acontecimento, ou seja, da forma como o percebemos, né? Da importância que nós damos a ele em nossa vida. Por isso, cada pessoa pensa e experimenta emoções e sentimentos diferentes diante da mesma situação. Então, o que nós temos que fazer para tornar o acontecimento um aprendizado e cessar o sofrimento? Como é que nós aprendemos com eles? Bom, a primeira coisa é a aceitação. Nós temos que entender que o acontecimento é para o nosso crescimento. Esse entendimento que leva à aceitação já vai diminuir bastante o sofrimento. Porque a partir daí, você se sente no domínio da situação. Você não está mais subjugado a ela, né? Você está analisando-a, você está compreendendo-a. Aceitar não é resignar. Compreenda o momento e o aceite como um momento de crescimento, mas que requer ação. O segundo ponto é a autorresponsabilidade. Perceba que a responsabilidade pelo seu sofrimento é inteiramente sua. Não é do fato em si, não é das pessoas envolvidas. O sentimento é seu, nasce em você e morre em você se você quiser. Então não culpe ninguém, não lamente, não se queixe, né? Olhe para si, não para o outro. Terceiro ponto. Busque entender a situação.
Este item está muito ligado ao anterior. Ambos ocorrem paralelamente, né? Para nos livrarmos do sofrimento, precisamos compreendê-lo consciente e inconscientemente. Analisar todo o processo, como aconteceu, qual a minha participação nesse acontecimento, né? Na maioria das vezes, nossas dores, nossos sofrimentos são reflexos de nossas decisões ou das nossas omissões e das nossas ações, né? Que muitas vezes são motivados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, ou às vezes pela imprevidência, né? Ou pela preguiça, pela inveja, etc. Muitas vezes sofremos com doenças físicas que se originaram em nossos excessos e descuido com o nosso corpo, né? Portanto, encaremos o fato de que ninguém é responsável pelo nosso sofrimento a não ser nós mesmos. É bem provável que, chegando até aqui, o seu sofrimento já tenha diminuído bastante. Mas isso não é suficiente, né? Você precisa agir para não sofrer novamente caso o fato venha se repetir. E para agir, você precisa saber onde atuar. Então você terá que, aí vem o quarto ponto, avaliar os seus sentimentos. Como estou me sentindo? Por que estou me sentindo assim, né? Em que estou me sentindo prejudicado? O que esse fato, né? O que neste fato está me incomodando? Estou apenas com pena de mim, me colocando como vítima? Conseguindo responder essas perguntas, você então passa para o quinto ponto: descobrir as crenças ou valores que levaram você àqueles sentimentos. O que pode estar por trás desses sentimentos? Sexto ponto: por fim, você tem que checar essas crenças, tem que mudá-las, né? São verdadeiras? Vale a pena mantê-las? Pode ser que você não descubra essas crenças, mas você pode substituí-las mesmo assim, né? Ponderando sobre a forma correta de se posicionar frente àquele fato. Voltando ao exemplo sobre o meu filho, observem que ele entendeu que o sofrimento dele vinha do apego aos bens que ele tinha. O sofrimento não vinha do roubo em si, tampouco somente da perda dos objetos. Por trás da dor estava o apego aos objetos roubados. Mais do que isso, ele se convenceu de que aquele apego era ruim, né? E que os bens eram só coisas, não eram tão importantes em sua vida. Que havia coisas muito mais importantes na vida e que ele estava focando sua energia no que não era tão importante. Observe que enquanto ele sofria, ele via apenas a parte da realidade, uma parte da realidade, a realidade externa, a realidade material, a realidade do ter, do poder, do prazer. Mas logo ele se voltou para a sua realidade interna, para o mundo dos pensamentos, emoções, sentimentos, percepções e crenças, e percebeu o seu apego. Então ele se aprofundou um pouquinho mais, entrando numa realidade ainda mais profunda, na realidade essencial, né, que tem a ver com ser, e concluiu que aqueles bens só eram coisas, como ele dizia. Coisas não importam na realidade de quem eu sou. Para a realidade do ser, outras questões são muito mais importantes e não valia a pena ele se deter naquela realidade superficial. Observe ainda que ele antepôs às suas crenças anteriores, que valorizavam os bens, uma nova crença, em que aqueles objetos não eram mais do que isso, né? Objetos que não eram importantes para o eu sou, ou seja, para o ser. Naturalmente, essa análise não era tão elaborada por ele na época, né, que ele era adolescente, mas foi assim que ele se pacificou e solucionou o seu apego e a sua dor. Então, a cada situação de sofrimento, nós vamos nos conhecendo melhor e nos transformando até um ponto em que poucas coisas ou que nada mais pode, né, nos chatear. O importante é não fugirmos da situação.
Hoje em dia, vemos muitos coaches aconselharem que se fuja das situações desagradáveis, né? Sob o pretexto que você não é obrigado a vivenciá-las, que se afaste das pessoas desagradáveis, que saia de uma relação que o decepcionou, etc. No entanto, sendo verdade que nós atraímos aquilo que precisamos aprender, fugir da situação apenas adia o aprendizado, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com situações semelhantes, com pessoas semelhantes. A mente dos que fogem das situações, ao invés de enfrentá-las, é uma mente parada, embotada, né? Parada no tempo, uma mente sem vida. Não importa se é sob pretexto de liberdade, se foge para as drogas, se foge para bebidas, se foge para ilusões, porque todas as fugas levam ao mesmo resultado, né? Ao embotamento da nossa mente, a uma vida superficial. Então, lute, enfrente. É assim que você vai crescer e ser feliz. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixe um like, acione o sininho, compartilhe e se inscrevam, né? Isso é importante para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Então é isso. Fiquem em paz.